Amar, meus caros, é maravilhoso. Muita gente busca relacionamento, a gente busca essa satisfação emocional, tudo mais. Porém, também dá um trabalho. E dá trabalho, principalmente se você já passou dos 30 anos. Não é mesmo, meus caras? Estamos aqui em 2025. Se você nasceu em 95, você vai fazer 30 anos esse ano. Se você nasceu para baixo, então, né? Também já cruzamos o cabo da boa esperança. E principalmente se você está solteiro ou solteira, como é difícil, como complica e por que complica, gente? O que é que acontece que vai chegando aos 30 anos, cara, nem bate mais o coração, né? Eu sinto muito, eu ouço muitos pacientes falarem isso assim, mas eu nem me atraio mais, Jota. Eu não tenho nem mais vontade, eu tenho preguiça, né? Esse tipo de coisa. E antigamente parece que quando a gente tinha preguiça, a gente superava de alguma maneira, mas hoje parece que fica maior a preguiça, a dificuldade, a gente não tem mais paciência, enfim, fica um negócio meio complicado. Hoje aqui então eu quero tentar explicar para vocês por que é tão difícil se relacionar sendo 30 a mais. E algumas coisas que eu vou percebendo. E também eu quero gravar esse vídeo para vocês porque muita gente me escreve e até fala assim, Jota, fala sobre relacionamento 50 a mais, 60 a mais, com 50 anos, com 60 anos, com 40 anos, coisa e tal. Enfim, eu vou tentar aqui, né, de uma forma geral, mas claro, trazendo muitos exemplos, te explicar por que fica um pouco mais difícil. E por que talvez você aqui em algum vídeo meu já escreveu, eu prefiro ficar solteira, eu prefiro ficar sozinha, eu não quero mais tentar, eu não quero... Você já escreveu essas coisas aqui, tá bom? Então eu vou tentar abranger esse range, né? essa escala de 30, 40, 50, 60, enfim, tá bom? Mas, de qualquer maneira, se você achar que faz sentido alguma coisa que eu estou dizendo aqui, você comenta aqui embaixo, tá? E antes de eu começar o tema, deixa eu só falar uma coisinha. Eu sou o Jota Borgonhoni, eu sou psicólogo há mais de 12 anos, tá? Deixa eu ver, não é a música da dengue. E eu sou fundador da Terapia do Bom Senso. Eu quero levar para a vida de todo mundo, e já faz um bom tempo que eu estou aqui no YouTube, né? Ou seja, faz um ano que eu estou no YouTube, já faz muitos vídeos que eu gravei aqui no YouTube, e o meu objetivo é levar leveza, sinceridade, tá? Bom senso, obviamente, e mais clareza para a sua vida. E claro, todos os meus vídeos eu tento ser muito prático. Apesar de a gente analisar, apesar da minha formação ser psicologia, a gente não precisa ficar aqui viajando. A gente pode ser mais prático. Então fique comigo até o final do vídeo, que com certeza vão ter dicas preciosas para você ou para alguém que você conhece. Talvez você está assistindo esse vídeo e você já está casada, já está com seus filhos, está super estabelecida. Mas assista mesmo assim, seja pela curiosidade, seja para mandar conteúdo para as amigas solteiras, ou então simplesmente para você poder ter um pouquinho mais de bom senso sobre uma área, quem sabe um dia você vai precisar, tá bom? É isso, então vamos lá. Eu separei aqui, como ultimamente eu venho fazendo, eu separei 5 pontos aqui, porque eu acho que esses vídeos assim, colocando em pontos, fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais tranquilo a gente perceber e avaliar isso daí, tá? Então vamos lá. Por que é tão difícil se relacionar com 30 anos mais? A primeira questão é o quê? Eu coloquei aqui, histórico de erros, ou histórico afetivo, ou histórico, simplesmente histórico. O que acontece, o que é inegável? Uma pessoa com 30 anos mais, ela tem algum histórico. Já vou aqui de cara, dica, se você começa a envolver com alguém que nunca namorou e tem mais de 30 anos, fuja, corra, tá bom? Porque é impossível alguém com mais de 30 anos nunca ter se relacionado. Nunca. Eu nunca namorei sério, Tem gente que já casou, já tem filho, tem gente que às vezes já tem neto, né? Vocês aí que já estão 50 mais, às vezes já estão neto, não quero chamar de velho, desculpa se eu te ofendi, mas a questão é isso, né? Então, todo mundo tem um histórico. E a pessoa vai vir com o histórico, mas antes de falar da pessoa, vamos falar da gente. Nós temos o nosso histórico. E o que acontece com o nosso histórico? É aprendendo com os erros do passado. A gente começa a olhar para essa realidade e começa a perceber que o quê? Tem certas coisas que eu já caí em algumas ciladas e gato escaldado tem medo de água fria. Então é óbvio que diante dos meus erros, diante do meu histórico, eu vou começar a reavaliar muito mais os outros. E aqui de cara, diante do seu histórico, pode ser que você já venha com uma... Eu vi um post, né? Eu vi um post que é exatamente sobre esse tema aqui, por isso que eu me inspirei a fazer esse vídeo aqui. É da página contente.você, né? Eles chamam lá de atrofia emocional. Gostei desse termo. Você dá uma atrofiada emocional. Ou seja, nós já passamos por tantas coisas
que a gente começa a ficar meio indisponível, que é a frase hoje em dia. Ah, é um homem indisponível. Sempre a gente acha que o indisponível é o outro, quando na verdade o indisponível pode ser você. Então, esses erros vão, querendo ou não, nos moldando. E muitas vezes a avaliação que nós fazemos desse erro pode ser boa, pode ser ruim. Em que sentido? Muitas vezes você conheceu um sujeito chamado Pedro, tá? E aí você conhece um outro cara chamado Pedro e fala, eu não me relaciono mais com Pedros. Ou seja, entenda, o nome do cara é só um acidente, entendeu? É só uma característica. Mas você já botou uma barreira. Pedro não. Profissões. Ah, já me relacionei com um advogado, vi que ele não presta, ele é muito... Então eu não me relaciono mais com advogados. Às vezes tem isso, a gente vai criando umas limitações que não fazem sentido. Mas de outras maneiras, a gente vai criando limitação mesmo. Ah, já conheci uma mulher que, não sei, era uma mulher que queria muito ter filho. Já me relacionei com duas e isso deu muito errado, porque eu não quero tanto ter filho. Ah, já me relacionei com mulher que tem filho. Já me relacionei com um homem que é recém-separado. Já me relacionei com um homem que trabalha demais. Enfim, você começa a botar critérios diante do que você já viveu, porque você não quer correr o risco de vivenciar de novo. Então vem esse sentimento. Cara, já passei por isso. Já vi este filme antes. E aí o que você faz? Você não entra nessa toada. Então a primeira coisa, por que é tão difícil começar a se relacionar com 30 a mais? Se você está querendo se relacionar e você está vendo a dificuldade, olha para o seu histórico. Veja se o teu histórico não está te tendenciando a desistir de relacionamentos, a não querer, enfim, digamos assim, uma vez eu ouvi uma moça falando assim, que às vezes o problema não é que a gente se traumatiza com um tipo de homem, o problema é que um tipo de homem me traumatiza para todos os homens que vêm a sequência. Às vezes porque não deu certo alguns relacionamentos, só por não ter dado certo, eu já não quero mais relacionamentos. Então olhe para isso. Porque o que acontece, eu não vou falar muito sobre hoje, porque aqui abriu uma aba aqui. O que acontece é que muitas vezes a gente vai olha que tema bom para falar no próximo vídeo. A gente vai num ciclo de eu tenho que arranjar alguém, eu tenho que, e a gente não percebe que eu não quero ter que arranjar alguém. Eu não quero, mas eu sinto uma pressão. Então às vezes você está nesse ciclo. Repensa isso daí. Vou falar mais sobre isso essa semana. Gostei desse tema aqui, tá? Mas enfim, pensa nisso, o seu histórico, o quanto esse histórico está tendenciando. Ele te tendenciona? Escreve aqui embaixo. Faz sentido para você? Escreve aqui embaixo. Já vai conversando comigo. Tá? Vamos ver se faz um bingo tabela completa aqui. Número 2. Obviamente, se a gente começa a se basear nos nossos erros, os nossos critérios ficam mais rigorosos. Eu acho muito... Eu vou ser exagerado. Eu acho muito bizarro gente emocionada com 30 a mais. Cara, gente emocionada, nada contra vocês emocionados. Mas dá para ser emocionado contido? Dá pra você perceber que você já é quase um adulto premium e você tá lá emocionado como um piá de 15, como uma menina de 12? Então, assim, é claro que os critérios eles ficam mais rígidos, mais rigorosos. Por quê? Porque a gente diminui aquela crença, entende? Já falei aqui em algum vídeo sobre lista ruim, escolhas ruins, né? Como escolher a pessoa ideal para você, já falei sobre isso. É claro que com o passar do tempo, a gente não começa mais a se relacionar com a pessoa porque ela tem o mesmo gosto musical, entende? Ah, porque eu gostei da pegada, né? Ou, por sinal, hoje em dia a gente até se assusta, né? Você tá com 30 a mais, você tá meio fora do mercado, meio enferrujado. Encontra alguém com pegada, fala, ixi, mas isso aqui é perigoso. A gente mulher encontra um monte de homem aí, que não demora 1 minuto e meio. Encontra um cara que faz aí 1 hora e meia na mara. Fala, ixi, esse cara é perigoso, começa a ficar com medo. É o que eu digo, assim, tem muita mulher que prefere o homem feio do que o bonito, porque o bonito dá trabalho, mas você começa até a fazer isso. Por que isso? Porque a gente começa a perceber que isso não sustenta. A gente começa a perceber que esse tipo de critério não sustenta uma relação. É bom ter, claro que é bom ter, mas não sustenta uma relação. Então os critérios ficam mais rigorosos. E os critérios ficando mais rigorosos, a gente começa a esperar dos outros um certo tipo de constância nesses critérios. Então vou dar um exemplo. Tem muita mulher que quer o quê? Ah, eu quero um homem que banque minhas contas. Legal, não vale, né? Sonhar não custa nada. Mas você pode não encontrar um cara que banque todas as suas contas para ser esposa troféu. Mas com 30 anos mais você começa a querer encontrar um cara que tem estabilidade financeira. Ou, hoje em dia também, né, o mundo tá uma loucura, se não tem estabilidade financeira, se mostra um cara trabalhador, não é mesmo? Isso é um critério.
O que é mais fácil? Encontrar um cara que gosta de Linkin Park, igual você, ou encontrar um cara que tem estabilidade emocional? É muito mais fácil encontrar um cara que tem Linkin Park, o cara que tem olho azul, o cara que é meio skatista, o cara que é, sei lá, o cara que é religioso. É muito mais fácil encontrar esses critérios do que um sujeito que ele tem que provar com a vida dele que ele é constante em uma área como a questão financeira. Né? Outra coisa, você começa a pensar, a gente tem, né, critérios mais rigorosos, a gente tem algumas questões aqui, alguns viés. Quando a gente é mais novo, a gente acha que o amor, a gente vai dar um jeito. Então quando a gente é mais novo, a gente dá um jeito, entende? A gente dá um jeito. Quando a gente vai ficando mais velho, o que acontece? A gente percebe que não dá mais pra dar um jeito, porque você já tentou dar um jeito com os últimos 3, não deu certo. Você, meu cara, já tentou dar um jeito com as últimas 4 mulheres, com as últimas 4 namoradas, e não deu certo. Então teu critério começa a ficar mais rigoroso. Ou já vem, de certa forma, encaminhado, ou começa a ficar complicado, entende? E querendo ou não, a gente começa a olhar e começa a relacionar com pessoas que realmente são complicadas. Pessoas que estão ainda, né, preso com a ex. Eu vou ter que gravar um vídeo aqui sobre homens recém-separados de suas esposas com filho. Eu vou ter que fazer um vídeo desse aqui também. Segunda promessa que eu estou fazendo, tá? Eu vou ter que fazer sobre esse perfil específico. O cara que se separou da esposa e tem filho. Isso já aconteceu nos últimos 2 anos, já aconteceu algumas vezes em consultório e eu vejo um padrão se repetir. E eu quero ajudar esses homens e ajudar as pessoas que estão se relacionando com ela. Mas enfim, pode ser que você esteja, né, dando um spoilerzinho aqui, você esteja se relacionando com um cara que recém separou da esposa, ele ainda faz tudo pela esposa, ele ainda tem uma relação muito próxima com essa esposa, e aí você quer namorar com o cara, aí que ele começa a se tocar que não dá pra ter aquela relação, mas daí até cortar a relação vira aquela zona, entende? Então também a gente começa a ter uns critérios. Eu quero um homem que tenha... Veja, imagine uma mulher hoje, 30 a mais, querendo só o básico. Eu quero um homem bonito, legal, né, inteligente, minimamente inteligente, já que já ficou difícil. O homem que seja homem... Isso aqui tá complicado também. 4 critérios já é difícil. Ainda bota estabilidade financeira, ele pode ter o histórico lá, pode ter filho, coisa e tal, mas que esteja resolvido com a ex, com o ex, entende? Um sujeito que saiba de... Pronto, já acabou. Já complicou pra cacete, entende? Já complicou. Então é claro, por que fica mais difícil com 30 anos mais? É porque antigamente a gente tinha mais tempo a perder. Eu acho que não ficou mais difícil. Antigamente a gente achava que era muito fácil e a gente só se lascava, entende? Então o que a gente tem que levar em consideração é, se o primeiro é levar em consideração o histórico de erros, é claro que isso vai influenciar o quê? Os seus critérios mais rigorosos. Então diz pra mim aqui, nesse segundo ponto, escreve aqui embaixo, você também percebe que seus critérios estão mais rigorosos? Tem muita gente, quando eu falei recentemente sobre sexo, sexo casual, sexo no casamento, sexualidade, muita gente falou assim, eu não transo se eu não estiver namorando. Por quê? Porque eu já passei por muita situação. Já passei por muita coisa e hoje eu desci essa regra. Então, você também desceu algumas regrinhas que você não tinha? Escreve para mim aqui embaixo. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? Falta de tempo. Eu vou botar entre aspas aqui, né? Entre aspas. Falta de tempo aqui, tá? Por quê? O que eu quero dizer com isso? A falta de tempo. Hoje em dia, é muito difícil você encontrar uma pessoa que tem tempo sobrando. Esses dias eu estava assistindo o vídeo do Rafael Sanson, que é um colega meu aqui, um conhecido meu. Se eu tivesse mais tempo, eu chamaria de amigo aqui, mas um sujeito que possivelmente é meu amigo, só falta a gente atualizar essa amizade. E ele fala que o luxo do nosso tempo é o tempo. Tem um vídeo dele que ele fala sobre isso. Como é que é o nome da marca? Ah, esqueci, ele explica lá, enfim. E ele fala, veja, hoje em dia quando vai fazer alguma propaganda, quando as pessoas vão fazer alguma propaganda, eles mostram tempo. Um cara sentado, lendo um livro, uma pessoa na praia tomando sol parada, entende? Um cara brincando com as crianças, fazendo churrasco com os amigos, tomando uma cervejinha. Tudo isso é símbolo o quê? De tempo. Tempo sobrando. Ou seja, se um cara está sentado lendo um livro é porque ele tem tempo. Se a pessoa está parada lá tomando sol, é porque ela está com tempo, não é mesmo? Se o cara está fazendo um churrasco com os amigos e tomando uma cervejinha, é porque ele não vai fazer nada sério, ele não está sendo exigido daqui meia hora, não está numa correria, entendeu? Então o que acontece é que hoje em dia nós vivemos uma vida muito corrida,
Né? Tá aqui também, né? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre prece existencial. Nós estamos com uma prece existencial. Então nós não temos muito tempo para perder. E o que acontece quando a gente não tem muito tempo para perder, a gente quer resultado rápido. Então, o que eu coloquei aqui, primeiro, nós queremos relações instantâneas. E aqui é um BO gigantesco. A gente quer relação instantânea. A gente quer conhecer a pessoa e a gente quer que tudo funcione. E quando a coisa começa a funcionar muito rápido, a gente em nenhum momento levanta, não é nem uma red flag, uma yellow flag, a gente em nenhum momento levanta uma bandeira amarela e fala, não, pera lá, se está indo muito rápido, ou isso daqui é um milagre, ou a gente está se iludindo no caminho. Dica, possivelmente é a segunda questão, tá? Você está se iludindo. Então a gente quer um relacionamento muito instantâneo, muito rápido. A gente quer que a pessoa venha pronta. Eu já ouvi isso várias vezes de pacientes, de pessoas, e comentários, e enfim, tudo que eu já conversei. Jota, não é que eu quero alguém pronto, mas eu queria alguém pronto. Eu tenho essa vontade de completar a frase. Não é que eu quero alguém pronto, eu queria alguém que tivesse alguns requisitos, ou seja, que já viesse pronto. Tá errado querer isso? Não. Não tá errado você querer o melhor e o mais rápido possível para você. Entende? As coisas não precisam ser difíceis. Só para ter graça tem que ser difícil. Não, assim, eu sou muito taurino para achar que relacionamento que é complicado é o relacionamento que vai dar mais certo. Não, às vezes é bom você encontrar alguém que já resolve várias coisas. Mas a nossa falta de tempo, a gente não tem tempo para se dedicar para relacionamento, para parar para escutar, para conversar com o outro, para sair 2, 3 vezes para conhecer alguém. Eu já gravei um vídeo aqui chamado Ser Solteira com Bom Senso no Mundo Sem Noção. Acho que eu deveria fazer a capa de um livro. O nome de um livro é isso aqui. Solteira com Bom Senso em um Mundo Sem Noção. Né? Pegar todos esses meus vídeos aqui e vou fazer um livro. Pegar todos os meus vídeos aqui de dica para solteira e fazer um livro. Mas acontece o quê? Lá o que eu falo, conheça as pessoas, entende? Mas qual que é o erro do 30 a mais? A gente não tem tempo. Então, ou a gente quer uma relação instantânea, ou a gente começa a entrar em relações sem compromisso. Principalmente aí, né, meu querido homem, 30 a mais. Você começa a querer só ficar com parte boa, né? Que eu já ouvi muito homem falar, é a GP sem precisar pagar nada. Então, nesse sentido, a gente começa a querer que as coisas fluam muito rápido. E é claro que essa falta de tempo significa que você é um adulto, tá? É melhor você não ter tempo, mas ser um adulto responsável, do que ter um monte de tempo e ser um vagabundo, um adolescente de 42 anos. É melhor, não é mesmo? Porém, o que acontece é que também a gente acaba... É aqui nessa falta de tempo que vem aquela coisa da preguiça, vem aquela coisa da falta de disposição. Junta o seu histórico dos seus erros, junto com os critérios mais rigorosos, e a falta de tempo, você começa a ver que você começa a complicar a sua vida. Então aqui também a gente tem que rever esse tempo. A gente tem que rever esse tempo, tá? Porque eu fico pensando, eu não quero mais perder tempo na vida. Se você ama algo, você vai perder tempo com isso, tá? Eu quero segurança. Foi o vídeo que eu gravei esse tempo aqui. O que a vida nos pede é coragem. Assista o vídeo lá. Você quer segurança, você quer certeza que as coisas vão dar certo. Não tem como ter isso. Aí o que acontece? Você começa a ficar indisponível, tá? Ou você quer que a coisa funcione de uma vez, ou você não quer se relacionar, ou você só quer ficar com a parte boa. Então repensa isso. Faz sentido? Terceiro ponto. Estamos sem tempo, sem disposição. Faz sentido? Escreve aqui pra mim, tá? Quarto ponto. A gente acaba entrando, obviamente, na dinâmica do antes só do que mal acompanhado. Porque um adulto 30 a mais responsável, normalmente, se ele não for um poço de carência, né, minha senhora? Né, meu senhor? Se não for um poço de carência, em que passa o dia e todo o tempo livre pensando no namorado, futuro marido, futura esposa, futura mulher, se você não é assim, você tem sua vida, não é mesmo? E a gente começa, querendo ou não, quando a gente começa a aprender a lidar com a solidão, que é outro tema legal para conversar aqui, a gente começa a aprender a lidar com a solidão, você começa a ver que não é tão ruim. Eu sempre pensei, a solidão é um túnel em que você entra e fica muito escuro, mas depois ele se abre de uma maneira que você nem imaginava que seria capaz. Eu lembro quando eu morava sozinho, em que eu cheguei em casa uma vez do escritório, sentei, acho que era uma sexta-feira assim, sentei, pensei, cara, o que eu vou fazer hoje? Aí eu fui pegar meu celular, acabou a bateria, foi um negócio mais ou menos assim, eu estava acabando a bateria, eu estava sem internet, não lembro direito. Falei, nossa, o celular está sem internet.
acho que eu vou ler um livro, vou fazer qualquer coisa. E comecei a estudar, comecei a ler. Aí deu 2h15 da manhã, saudade quando ele fazia isso. 2h15 da manhã, fui no McDonald's 24 horas, que era perto de casa, voltei e fui, sei lá, fui dormir 4 horas da manhã. No dia seguinte acordei, sei lá, às 11. Que ilusão. Oh, tempo bom que não volta mais. Graças a Deus não volta mais, porque agora também tem as suas alegrias, as suas imensas alegrias. Mas acontece o quê? E eu lembro então que assim, eu entrei nessa rotina e se deixasse, eu ia ficar nessa rotina. Quando eu conheci minha esposa, ela me conheceu, eu tinha esse tipo de rotina. Eu tive que ir cortando essa rotina para tentar criar um vínculo ali, né? Horário comum, sair com a namorada no sábado, né? Não dá para ficar na sexta-feira, então vamos num barzinho, vamos sair, vamos se ver, vamos ver um filme juntos, né? Esse tipo de coisa do gênero. Mas o que acontece é o quê? A gente começa a criar uma vida mais estruturada que a gente começa, se a gente tem um pouco mais de maturidade, a gente começa a ter os nossos próprios, as nossas próprias satisfações. A gente começa a ter uma vida muito mais prazerosa. Aí conhecer alguém para fazer com que essa pessoa entre na minha vida correndo o risco de estragar minha vida, gastar meu tempo, me incomodar, me deixar ansiosa, me deixar ansioso, eu ter que ficar correndo atrás, eu ficar com ciúmes da mulher que está postando foto enquanto eu só queria estar em casa lendo, porque eu sou mais casado. O que acontece? Você começa a falar, não vou, de jeito nenhum. A dificuldade do 30 a mais é que muitas vezes a vida dele está ordenada sozinho. A pessoa tem que vir para somar. E muitas vezes essa barreira do vir para somar também a gente quer uma pessoa que assim, olha, eu tô livre sexta das 7 da manhã às 11, domingo das 2h30 às 4 e na terça-feira às 8h30 da noite até às 10. Se quiser namorar comigo é nesses 3 horários que eu tenho. A gente começa também a querer que o outro se encaixe perfeitamente no que a gente não quer abrir mão. E aí então o que acontece? A gente fica extremamente surpreso quando a pessoa não quis namorar comigo. Claro, mas não tem alternativa de convivência, entendeu? E isso muitas vezes não é por uma questão ruim, é simplesmente que a sua vida está extremamente estruturada. Você ocupou todos os tempos da sua agenda, por quê? Porque você quer ser feliz, porque você não tem ninguém para dar satisfação, e bora lá, entende? Aí quando você vai ver, conhece alguém, não tem tempo, né? É o que volta antes. Você acaba vendo que não tem tempo. E às vezes você não quer abrir mão. Eu queria abrir mão do meu inglês, eu não queria abrir mão aqui do meu pilates, eu não queria abrir mão do futebol da quarta-feira para ver a mulher, entendeu? Esse é um problema, antes só é melhor. E aí a gente entra, já que eu estou falando aqui sobre esses 5 pontos, a gente entra no último ponto que eu selecionei aqui, poderia ter outros, né? Antes, faz sentido esse do antes só? Escreve aqui embaixo. E o último ponto é o quê? O mar não tá para peixe. Também nós temos que levar em consideração isso. Relacionamento 30 a mais, cara, que pira, né, minha gente? Como é possível pessoas terem idades tão similares e terem vidas tão absurdas? Como é possível, né? E assim, cara, com 30 anos, o sujeito que pensava umas ideias meio ruins com 15, com 30 anos, esse sujeito está alucinado. Esse sujeito está com umas ideias muito ruins, entende? Então aí complica também. A mulher que, sei lá, estava meio ressentida, meio chateada lá com seus 18, 20 anos, com 30, é impossível se relacionar com ela, porque a mulher bota exigência pra cacete. Então assim, além de tudo, temos que ser sinceros com a circunstância. Temos que ser sinceros com a circunstância. Não está fácil. Não está fácil. Uma coisa que eu sempre digo, até para quem quer, não está fácil. Imagine quando você está meio em dúvida. Imagine, até quando você encontra alguém e fala, meu Deus, é essa pessoa aqui. Até assim não é fácil. Eu tive esse sentimento quando eu conheci minha esposa, de olhar e falar, pá, cara, isso aqui pode dar boa. Tanto que a gente se conheceu, né, já contei aqui, a gente se conheceu e começamos a se conversar, a sair, assim, sei lá, deu uma semana, a gente já tava, só não pedindo namoro, para não parecer um psicopata, com uma semana de ficando, mas eu já estava muito engrenado. Então, assim, visivelmente, no começo, a coisa fluiu, funcionou. E nós queríamos fazer acontecer. Até quando é assim, dá problema. Até quando é assim, dá pau. Uns pau que não é pequeno, uns pau grandes, umas dificuldades, umas tretas, umas DR, entendeu? Então, o que acontece é o quê? Quando você vai conhecer alguém e você tá meio disponível, o outro também tá meio receoso, puta merda, tá difícil, entende? Enfim, então vamos lá. O que foi que eu disse aqui?
por que tá tão difícil se relacionar aos 30 anos? Primeiro, tem o seu histórico de erros, o quanto isso te tendenciona, tá? Segundo, os critérios estão mais rígidos, até por causa dos seus erros, os critérios estão mais rígidos. Mas às vezes eles estão, assim, impossíveis de serem cumpridos. Terceiro ponto, falta de tempo. Ou você quer uma relação instantânea, ou você não quer se relacionar, ou então, o que acontece? Você só quer ficar com a parte boa, que é a relação sem compromisso. Mas é esse sem tempo, né? Sem disposição. Quarto ponto, antes só do que mal acompanhado, porque a tua vida é super estruturada, às vezes a pessoa só vem para dar BO, e você também não tem muita paciência para ficar vendo se vai dar certo ou não. E o quinto ponto aqui, o mar não está para peixe. Realmente o mar não está para peixe. Poderia estar mais fácil, mas não está tão fácil assim, tá? Enfim, o que eu penso para vocês? Como que eu posso ajudar vocês? Primeira coisa que eu digo, repense esses 5 pontos na sua vida, entende? Pode ser que seja falta de oportunidade, você não encontrou uma pessoa que vale a pena, mas pode ser que um desses 5 pontos está sendo uma barreira. Qualquer um desses 5 pontos pode ser um impeditivo, tá? Segunda coisa, vamos lembrar, relacionamentos são apostas. Então, muitas vezes a gente está querendo, depois dos 30 anos, a gente está querendo um negócio um pouco mais seguro, mas de certa maneira a gente vai ter que também ainda lembrar que tem sempre um quesito de aposta em relacionamento, tá? E terceira coisa, né? Muitas vezes nós precisamos, eu já falei sobre conhecer pessoas, mas nós precisamos estar um pouco mais, como eu já disse aqui, né? A desconfiança otimista, tá? Ou seja, você fala, não sei se vai dar certo, mas deixa eu ver. Ou seja, a gente tem que ter esperança, a gente tem que nutrir esperança dentro da gente. Porque senão o ressentimento te engole. Outro dia eu vou falar aqui em algum vídeo sobre o ressentimento amoroso, o quanto isso pode te minar, entende? Que você fica tentando se relacionar só para provar que você está certo em não querer se relacionar, entende? Então às vezes tem umas dinâmicas aí que são bem ruins. Mas, então... começa a trabalhar mais essa disposição, sabe? Tipo, ó, não é fácil, mas o que acontece? Tem um pouco de acaso, então eu tenho que estar um pouco mais disposto para esse acaso. Eu tenho que estar um pouco mais disponível para começar uma relação de fato, tá? E enfim, continue me seguindo aqui. Ah, essa dica é maravilhosa. Continue me seguindo aqui, meu cara, entende? Tá? Porque, vamos lá, tem muita gente que me encontrou, tá adorando minha linguagem, adorou minha leveza. Pô, Jota, que legal, você tem um bom humor junto com não perde a seriedade mesmo, com bom humor, coisa e tal. É isso aí. Veja quanto youtuber ruim você teve que assistir até chegar em mim. Tô subindo meu passe, presta atenção, tô subindo aqui. Quanta gente que pesa, que te deixou chateada, te deixou meio puto, você saiu se sentindo menos homem, você saiu se sentindo uma mulher medíocre, coisa e tal, e não te ensinou nada, você te meteu o gatilho de culpa para vender curso, entende? Então assim como você passou por várias coisas, mas me encontrou, e eu sei que eu continuo mantendo essa leveza, eu sei que eu continuo mesmo tocando em assuntos delicados com muito cuidado e bom humor, então assim, a vida pode ser isso também. No meio aí das esquinas da vida, pode ser igual no meio das esquinas do YouTube, você me encontra. No meio da esquina da vida você encontra alguém que vai realmente conseguir ser a sua tampa da panela. Carne e unha, alma gêmea, bate coração. Não é mesmo? As metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. 2 forças que se atraem, sonho lindo de viver. É isso aí, entende? Eu adoro citar essa música num vídeo de 30 a mais, porque eu sei que vocês me entenderam. Enfim, de qualquer maneira, deixa seu like aqui nesse vídeo, segue o canal, tá bom? Comenta aqui embaixo, faz sentido o que eu disse, tem alguma outra dica, tem mais algum outro ponto que você vê que é difícil relacionar 30 anos mais, como é que é? Vamos repensar essas coisas, tá bom? Mais pra frente eu falo sobre esse ressentimento, que às vezes talvez você não queira se relacionar, ou você tá querendo, mas tá com um peso muito grande, enfim, isso é um pouquinho mais complexo, tá bom? Mas pode estar te atrapalhando também. E enfim, compartilhe a palavra do bom senso aos corações que precisam, tá? Porque ou você vai encontrar pessoas 30 a mais que estão passando por essa dificuldade, né? Talvez até no teu grupo aí de amigas, de amigos, tem pessoas que estão passando por essa dificuldade, né? Ou tem pessoas que não têm 30 a mais, mas já estão se portando como 30 a mais, já estão sofrendo por isso aqui, também pode mandar, né? Tem uma galerinha mais nova aí, né? Um absurdo, nasceu em 2000, nos anos 2000, uma galerinha um pouquinho mais nova, que já está sofrendo isso aqui, não precisou nem chegar nos 30, vocês estão fogo, hein, pesada? Vocês estão mal, hein? Que geração desperdiçada. Mas enfim, é isso. Vamos continuando conversando. E se você, claro, né, não posso esquecer, e se você quiser
conversar comigo, aqui embaixo tem um link chamado Marca um Horário Comigo. Você pode marcar uma sessão de terapia ou você pode marcar um atendimento pontual, que é de 1h30, a gente faz o nosso melhor em dessa 1h30, sem precisar ter continuidade. Marca o horário aqui comigo, tá bom? E a gente conversa se o teu caso é mais específico, tá? Mas eu fico por aqui. É isso, meus aqui. Como um cara 30 a mais, né? Na verdade 40 a mais, tem boleto, tem paciente, tem muita coisa para trabalhar aqui. Foi muito bom ter você aqui até o final. É isso, um grande abraço. Tchau, tchau.